Bom dia, amada igreja, aqueles que ainda não havia cumprimentado, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Continuando, nosso momento de celebrar, o Natal, que é uma data muito importante para nós, mas o que eu gostaria de destacar é uma celebração um tanto diferente, como que o mundo acaba querendo impor para todos nós, né? Com certeza o Evangelho ele vai na contramão do que é celebrado o Natal, né? E que isso possa principalmente trazer em nosso coração, né, uma inquietação de que se realmente eu estou vivendo o verdadeiro Natal. Passando aí poucos dias, muitas pessoas vão pegar o seu enfeite da sua casa, sua árvore de Natal, vão desmontar, colocar dentro de uma caixa, guardar no porão, guardar embaixo da escada, né? E muitas vezes fazem isso com o Senhor Jesus. Acabou o Natal, então acabou a celebração, se esquece também do Senhor Jesus. Então nós vamos hoje tratar de um pouco diferente. O Natal como um estilo de vida, tá bom? O tema da mensagem é Deus conosco, mais que um evento, um estilo de vida. E o texto que eu gostaria de usar com os irmãos está em João 1,14. Teremos outros textos também, só que o de Lucas nós não vamos ler, que é Lucas 2, do 1 ao 20, mas já foi representado aqui pelas crianças, onde o autor relata ali o momento, né, a necessidade do casal, José e Maria, sair para um recenseamento, né, e acontece deles estarem fora do seu lar e estar acabando havendo a necessidade do nascimento do Senhor Jesus, não havendo local, uma hospedaria, né, acaba nascendo em uma manjedoura. Então, tudo isso nós podemos ver aqui, relatado pelas crianças. E que também o anjo apareceu aos pastores, né, ou seja, a proclamação do Messias aos pastores, pessoas simples. Então, nós não vamos ler esse texto, mas é um texto bem conhecido nosso. E um outro texto, é um texto de Isaías também, mais à frente nós vamos ler. Tá, ok? Mas primeiramente agora João 1,14. E diz assim o texto: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto aqui de João, se nós olharmos os evangelhos sinóticos ali, que é Mateus, Marcos, João e Lucas, eles descrevem o nascimento de uma forma diferente, né? Marcos já relata já Jesus adulto, né? João Batista anunciando. Lucas já dá mais detalhes do anúncio. Mateus também. Mas João, ele fala de uma forma um pouco diferente, de uma maneira, vamos colocar aqui, teológica. Mas por quê? Porque ali ele estava vivendo uma situação ali do primeiro século, mais ou menos ano 85, 90 depois de Cristo, onde ali existia o judaísmo e havia um outro grupo, né, helenitas, que eram judeus que se tornaram adeptos da cultura grega. E ali havia uma certa divergência, porque para os judeus, onde Jesus habitava? No templo, né? E para os helenitas, havia a questão de Deus, o Logos, aquele Deus que governa o mundo, não no templo, não no espaço, não no local. Então, João usou dessa oportunidade para falar para esse grupo, né? Para tirar essa dúvida. Por isso que ele usou esse termo, o verbo. O verbo se fez carne. Deus se fez carne. Ele não tomou um corpo diferente. Não, ele se fez carne, ele habitou, ele nasceu, ele cresceu no meio da humanidade. Então, João teve essa necessidade de trazer essa explanação, essa explicação. E sobre isso que a gente vai trabalhar um pouco sobre esse texto. E João, né, principalmente, ele tratou ali, né, no primeiro capítulo, colocando como ele, Jesus, o Eterno, que está do 1 ao 2, do Criador, fonte de luz, revelação plena de Deus, mas no 14 está o âmago da questão, onde ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Isso é fundamental e eu quero levá-los ao entendimento que hoje, como Deus habita entre nós. Será que as pessoas enxergam Deus entre nós? No texto, né, de João, nós temos ali o verbo se fez carne. E o que isso significa? Significa que Jesus se tornou verdadeiramente humano. Então ele não era um ser espiritual, não foi apenas um profeta, mas ele, como Deus, ele se tornou carne e habitou entre nós. Ele verdadeiramente nasceu, passou todas as lutas e dificuldades de um bebezinho. Né? Nós temos ali um bebezinho, Jesus daquele tamanho. Depois Jesus foi crescendo, se tornando adolescente, se tornando jovem. A gente viu aqui a representação das crianças aqui. Menorzinho, depois ele mais adulto. Né? Então ele passou, ele sofreu dores, teve medo, houve a questão de se tornar homem. Depois ele habitou entre nós, que quer dizer que Deus veio viver no meio do povo. O que antes era Deus apenas no templo, onde as pessoas tinham que ir, e o que infelizmente, muitos ainda hoje creem e pensam que Deus está apenas no templo, apenas na igreja. Mas ele habita, sabe aonde? Lá no seu trabalho. Sabe como? Através de você. Ele habita lá na sua escola, onde você estuda. Ele habita em todos os lugares, onde você estiver. Ele habita entre nós, na sua vizinhança, no seu próximo. Antes, Deus era visto no templo. Agora, ele está presente, ali na época, presente na figura do Messias, de Jesus. E vimos a sua glória. A glória de Deus aparece na vida de Jesus. De que maneira? Por intermédio do seu amor, do seu cuidado, o zelo, o cuidado com as pessoas, na sua verdade, no perdão. Então a glória de Deus se manifestou naquela época, as pessoas viram através da vida de Jesus, como ele agia. E isso tem que ser um reflexo hoje também na nossa vida. Como vamos manifestar a glória de Deus, como as pessoas vão notar isso através das nossas vidas, através quando agimos com amor, perdão, a nossa presença de se importar com o outro, se importar com o próximo. E a relação aqui agora que eu gostaria de trazer com outro texto, que é de Lucas 2, de 1 a 20. Nós não vamos ler, tá? Pois os irmãos podem ler e acompanhar em casa. O nascimento humilde de Jesus mostra que Deus escolhe estar com os simples, os marginalizados e os esquecidos. Não foi por um acaso. O nosso Deus, ele poderia ter nascido num lugar de grande honra terrena, num palácio, do lado do rei, mas não. Deus quis que ele se tornasse semelhante, até nisso, aos simples. Então ele nasceu em uma manjedoura. Então isso representa o quê? Humildade, não ostentação. Diferente do que muita gente tenta transmitir, que segue a Cristo, se tornando uma pessoa de ostentação, querendo mostrar aquilo que Jesus não quis mostrar. Ou seja, pessoas querendo ser melhor do que o próprio Mestre, o Messias. Infelizmente isso é vergonhoso. Em Lucas 2,7, a manjedoura como sinal. Jesus nasce em simplicidade, não no luxo, não há poder, não há proteção política. Há apenas uma família obediente, um lugar improvável e a presença fiel de Deus. Penso o que precisa mais do que estar junto com uma família que está obedecendo o Senhor, obedecendo a Deus e tendo a presença de Deus junto dele. É isso que nós temos hoje. Mesmo na simplicidade, mesmo na humildade do seu lar, da sua vida, do seu conhecimento, Deus habita no nosso meio, habita em nós. E hoje, nós, com Deus, estando presente em nossas vidas, nós podemos manifestar isso.
mas de uma forma diferente, como as pessoas manifestam aí no Natal. Passou uma reportagem que lá em Cajamar, né, não sei se a prefeitura incentivando, mas iniciou com uma família e começou a enfeitar a casa, né, colocar lâmpadas, isso, tal, e virou como se fosse incentivo a uma competição, né, de quem enfeita melhor a sua casa. A gente já viu em várias épocas isso no nosso meio. Será que é isso que o Senhor Jesus quer de nós? Será que é isso que devemos demonstrar para as pessoas? Que o Natal é ostentação, que o Natal é o estar bem? Muitas vezes não estamos bem, mas temos que mostrar quem é Jesus. Nós somos imitadores dele. E devemos agir como? Com simplicidade. Com simplicidade. Não sou de abominar de você fazer o seu enfeite na sua casa, de você decorar a sua casa, decorar a sua mesa, fazer uma mesa gostosa. Nada disso, não sou contra isso. Desde que os 364 dias, né, durante o ano, você viva um Natal encarnado, o Natal do Verbo presente na sua vida. Não adianta a gente fazer isso só apenas no momento do Natal, só em um tempo pontual. Isso confronta diretamente os exageros, né, do consumismo que nos oferece com a celebração do Natal. O que nós mais enxergamos e vemos, que é o consumismo, busca de status e a fé que se mede por aparência ou por sucesso e de realizações. Isso está contra tudo isso. Final de ano é um ano de postagens, onde você está bem, lugares maravilhosos, mesa farta, mas só que às vezes você está do lado de pessoas que não desejam que você esteja ali e que você não deseja estar ali. Há muita falsidade. Então não é esse o Natal verdadeiro. Natal genuíno, verdadeiro, ele é um estilo de vida e precisa ser vivido todos os dias. Porque nós não vamos empacotar o Senhor Jesus, guardar embaixo da escada, dentro de uma caixa, porque acabou o Natal. Ah, vou lembrar então agora na Páscoa. Não, não é assim. Tem que ser vivido todos os dias. E devemos refletir isso para o mundo. O mundo precisa conhecer e ver isso. O Verbo encarnado, ele habitando em nós, habitando no nosso meio. Deus escolheu a simplicidade para revelar o seu reino. Mas, também no texto de Lucas 2,14, paz na terra, que foi uma boa notícia, que gera paz. Os anjos anunciaram paz, mas não a paz imposta por força, mas uma paz oferecida como um dom. Para nós, como igreja, isso é fundamental, onde esta palavra é central. Jesus vem inaugurar o reino de paz. Isaías já havia profetizado, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Messias prometido não é apenas governante, mas presença divina permanente. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Muitas das vezes, muitos cristãos, não têm vivido a paz onde Ele está. Acaba promovendo o contrário. Intriga, inveja, amargura, rancor. Mas esse não deve ser o nosso comportamento. O nosso compromisso é o quê? Sermos semelhantes a Cristo. Sermos pacificadores. E onde que você vai ter oportunidade de trazer paz, ser pacificadores, a não ser no meio dos conflitos? E não é ser aquele que vai causar os conflitos. Nós já compartilhei uma vez aqui na escola dominical. É muito fácil, muitas vezes, nós falarmos de paz, né, de tranquilidade, paciência. Aí basta sair da igreja, pegar o carro, entrar no trânsito, primeira oportunidade que um motoqueiro passa, a gente já é a oportunidade de exercitar a paz, a paciência. Mas nós temos que exercitar isso como estilo de vida sempre, a cada instante, a cada momento. Isso tem que estar enraizado em nós. A encarnação como um chamado ao discipulado, à paz e uma vida simples. O objetivo aqui é levar realmente a igreja a pensar sobre o ministério da encarnação e renovar o compromisso de viver os valores do reino
de Deus no cotidiano. Levar os valores de Deus no nosso cotidiano. Ou seja, é no dia a dia, lá fora, no nosso trabalho, em casa, no lar, na família. Já vimos muitos depoimentos de testemunhos de filhos que dizem como eu gostaria de morar na igreja. Mas por quê? Porque meu pai é tão bom na igreja, porque em casa, né? Ou a mãe. Então, assim, no nosso cotidiano, como temos vivenciado isso, né? Isso tem que ser um diferencial para nós. Na família, né? O Natal muitas vezes costuma ser um momento de reunir pessoas que o ano inteiro passam sem se falar. Mas a oportunidade, como o espírito de Natal, toma conta e é o momento de reunir a família, o momento de estar com pessoas, seja da empresa, seja com quem for, e que muitas vezes você não teve um bom testemunho, não teve uma alegria, não teve o interesse de compartilhar do evangelho, se importar com a vida daquela pessoa, mas no momento do Natal precisamos estar juntos. Coisas mais atuais, na nossa rede social, né? Muitas vezes nosso mau testemunho no momento, tentando, sabe, às vezes nem falando, mas olhando e pensando, articulando na sua mente situações, olhando o irmão com um espírito realmente contrário com aquilo que o evangelho pede, para que tenhamos compaixão das pessoas, das vidas. Na igreja também, há muitas lutas, muitas diferenças, há momentos de tensões que precisamos exercitar, né, o amor entre nós. Celebrar o Natal é escolher a paz acima de tudo, do que achar de que você está certo. Não é a sua opinião que prevalece, não é o que eu quero, mas é aquilo que Cristo quer que façamos. Qual que é o melhor? O que Deus deseja de nós? É isso. Então é isso que devemos fazer. Buscar a paz. Sabe, a palavra de Deus diz que o que depender de vós tem de paz com todos os homens. Com todos. Ele não colocou só com aquele que te trata bem, só aquele que te quer bem, aquele que faz bem a você. Não, mas com todos os homens. E o que esse texto ensina para nós hoje? Deus gosta de estar perto de pessoas. A encarnação mostra que Deus não está distante. Ele se aproxima, ele caminha conosco e conhece a nossa dor. Deus, ele não está longe, ele está presente na nossa vida diária. Segundo ponto, a presença de Deus redefine a nossa espiritualidade. Se Deus está conosco, então a fé não se limita a rituais, a datas como Natal, Páscoa ou a templos. Ela se expressa numa vida cotidiana. Como eu falei, não somos apenas crentes, não somos identificados como filhos de Deus apenas como quando estamos dentro da igreja, no templo, ou quando tem a oportunidade de servir na igreja, ou numa data específica. Não, isso está no nosso cotidiano, deve ser o nosso estilo de vida. Deve ser diferente, as pessoas lá fora têm que olhar para nós e ver um diferencial, têm que ver algo diferente, têm que ver a luz de Jesus brilhar em nós, através de nós. Espiritualidade encarnada, Deus presente no nosso trabalho, na família, nos conflitos e nas decisões éticas que tomamos no nosso dia a dia. Terceiro ponto, chamado a viver encarnado em Cristo. O viver cristão verdadeiro vai seguir a Jesus e imitar seu modo de vida. Se Deus se fez carne, o discipulado ele é visível, concreto e comunitário. Assim como Jesus, quando esteve na terra, foi algo visível. As pessoas viram, notaram os seus milagres, viram de perto a vida dele, viram de perto o testemunho dele, ele mesmo como Deus, a forma de agir, deixou esse ensino para nós. Nós devemos ser imitadores dele. O que estamos dividindo com as pessoas lá fora? O que as pessoas estão notando em nós? Será que estamos envergonhando o evangelho? Ou estamos
fazendo algo que venha glorificar a Deus e que mostre Jesus encarnado em nós, mostre Deus habitando em nós. Isso é fundamental para nós. A igreja é chamada a ser o sinal vivo de Deus conosco no mundo. E aqui não é algo individual, não é algo específico só para os líderes, só para o pastor, o presbítero, para o diácono, para aquele que tem responsabilidade. É para aquele que, a partir do momento que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele já passa a ter essa responsabilidade de testemunhar, de testificar Deus conosco. Aquilo que, se Deus habita onde quer que eu esteja, eu preciso demonstrar isso. E aqui o propósito para nós. Levar realmente cada um de nós a compreender de que o Natal não é apenas um evento histórico a ser celebrado, mas um chamado diário para viver na consciência prática, na presença de Deus conosco. E como eu disse, né? Muitas vezes, daqui a pouco já está chegando a época, né? Tem até o dia específico para desmontar a árvore, né? Tem até a data certa. Daqui a pouco começa. Vão desmontar as árvores, vão desmontar tudo, encaixotar tudo, apagar as luzes. Mas e se o Natal não fosse apenas um evento de calendário, e sim um estilo de vida? Seria muito diferente, né? Muito diferente. Então isso é algo que precisamos buscar viver, né? A cada dia da nossa vida, cada momento. Jesus, Natal, Jesus encarnado, Deus conosco. Isso tem que ser diário, não só nesse momento, nesse período. Porque aí sim, nesse momento, nesse período, a gente ia dar um testemunho completamente diferente. De repente, a sua visão e perspectiva, que às vezes muitas vezes a gente acaba, né, no nosso íntimo ali, sendo incomodado. Poxa vida, eu poderia investir um pouquinho aqui na decoração da minha casa. Né? A Silvia gosta de lâmpadas, de coisas assim, né? Eu que seguro ela um pouco ali. Né? Então, quem sabe, muitas vezes a gente, até isso, acaba mudando em nós. Porque a gente passa a entender de que o Natal é algo mais simples, mas é transformador. Porque é um Deus presente, habitando em nós, e isso precisa ser uma realidade. Deus escolheu se aproximar. Deus não enviou apenas uma mensagem, enviou a si mesmo. Assim como no Antigo Testamento, nosso Deus ele se manifestava em momentos pontuais, passava suas instruções, suas orientações. Mas houve um momento na história de que houve a necessidade de que Deus se fazer presente no meio do homem, da humanidade. Pecadora, mas ele esteve, ele fez, ele veio. A encarnação revela um Deus acessível, Deus presente. Quando Jesus andava no meio das multidões, ele não andou cheio de segurança, fechado, né? Uma redoma, guardado. Não, ele estava ali no meio das pessoas. As pessoas o tocaram, as pessoas o viram, puderam conversar, puderam comer junto com ele. Ou seja, algo acessível, algo que traz para nós o quê? Proximidade. E muitas vezes temos líderes de igreja que são inacessíveis, né? Você não sabe endereço, onde vivem, onde comem, né? São absolutamente, né, uma incógnita. Ninguém pode saber, ninguém pode conhecer, a não ser estar ali em destaque na mídia. Para ir na casa do irmão não dá, para estar visitando não dá. Mas Jesus ele era presente e acessível e se importava com as necessidades. Se importar com a necessidade. Muitas vezes o Natal o que representa é quando um irmão pede oração por uma necessidade, está ali, é você falar, poxa, eu preciso ir lá também na casa do irmão, para estar orando com ele. Preciso ir lá entender qual é a necessidade. De repente eu posso ajudá-lo de alguma maneira. É isso, é proximidade. Deus quer isso de nós, que mostremos isso também. Deus acessível. Somos chamados a uma fé próxima das pessoas e não distante. Deus habita no meio da vida real. Jesus nasce na simplicidade, fora dos centros e do poder. Os primeiros a receberem a notícia foram os pastores. Não foi o sacerdote, não foi o rei, pastores, né? Pessoas simples, humildes, mas que entenderam o recado e foram conferir,
foram conferir a vinda do Messias ali. Então isso cabe para nós o quê? A importância de que Deus se importa com cada um de nós. Não importa o seu status econômico, não importa o seu grau de conhecimento, a sua instrução, que faculdade você fez. Não, ele se apresentou a todos, a todos. O nascimento de Jesus seria hoje como nascer em uma casa simples de periferia, onde faltam recursos, mas sobra humanidade. Deus escolheu esse lugar para mostrar que ele não abandona quem vive à margem. Deus está presente nos lugares mais simples e na vida comum. Na casa apertada, no seu trabalho muitas vezes cansativo, exaustivo, empoeirado, sujo, dependendo de onde você trabalha, seja no carro, no caminhão, onde quer que seja. Deus está ali presente. Na sua luta diária, ele está presente também. Viver como quem carrega a presença de Deus. O Messias governa com paz, justiça e cuidado. Seu reinado se expressa por meio do seu povo. Na nossa cidade, onde tudo é corrido e cada um vive para si, o cristão se torna o sinal de Deus quando age com honestidade, com respeito, em compaixão, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na vizinhança. Onde a igreja vive a graça, a verdade, reconciliação e paz, Deus está sendo percebido. Deus vai ser notado. Onde está Deus? Quem é Jesus que vocês tanto falam, que vocês seguem? Sabe como ele vai observar isso? No nosso comportamento, através da nossa postura, da nossa atitude. Quando falhamos nisso, e que muitas vezes é vergonha, quando falhamos, nós demonstramos o contrário. Né? Somos até acusados e apontam. Mas você não diz que servem a Deus e estão fazendo isso? Conclusão. Muitos desmontam a decoração de Natal e guardam tudo em caixas até o próximo ano. Mas o Evangelho nos chama a não guardar a Jesus numa caixa após as festas. A encarnação não termina em dezembro. Ela continua toda vez que você escolhe viver como Cristo viveu. Se Deus está conosco, então não podemos viver como se Ele estivesse distante. O Natal continua toda vez que escolhemos viver como Jesus viveu. E na prática, como que isso pode se tornar possível? Viver uma fé encarnada, praticar a presença de Deus no nosso cotidiano, ser o sinal visível de Deus conosco. Então, a importância de entendermos essa questão de que Deus conosco, Ele está presente. E nós, como igreja, Ele está presente também no meio da igreja, junto com a igreja. E quem é a igreja? Cada um de nós. Não importa se você está sozinho no seu trabalho. Lá você é a igreja. Lá você faz parte do corpo de Cristo. E lá você precisa mostrar Deus conosco, Deus presente. Lá você precisa mostrar o verdadeiro Natal, não uma celebração pontual, sabe? Não querer mostrar ostentação, nada disso, mas mostrar o que Jesus veio fazer aqui na terra, como ele esteve presente. Devemos agir da mesma maneira. E uma frase aqui para podermos fixar e finalizar. Deus conosco não é apenas uma verdade para crer, mas uma realidade para viver. E muitas vezes a gente fica só no algo etéreo, né? Só no algo ali muito espiritual. A gente se julga às vezes tão espiritual, né? Não, eu creio em Jesus, eu creio. Mas não é só crer, é viver também. Isso precisa ser, sabe? Porque crer, gente, muitas pessoas creem, mas não vivem. Então nós precisamos realmente ter isso, sabe? Enraizado em nós. E isso não vai depender da minha vontade, porque a nossa vontade, a nossa carne, ela é totalmente contrária. Totalmente contrária. Mas nós temos aquele que pode agir em nossas vidas e mudar o seu ser. Se você sente dificuldade ainda hoje em poder realmente demonstrar, dar bom testemunho, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é Deus habitando em nós. Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele nos guia a toda a verdade.
Ele nos incomoda quando vem pensamentos, nem ação, nem quando agimos, mas já no pensamento, ele vai te incomodar, sabe? Então Deus está presente dessa forma também, com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então também não se sinta assim, eu sou incapaz. Realmente, você é incapaz. Eu sou incapaz de fazer algo por mim mesmo. Se não for por Deus, pela ação de Deus, o trabalhar de Deus na minha vida, com certeza não vou demonstrar isso. Vou conseguir mostrar só Jesus, o Natal, mas não o verdadeiro Natal, que é o nosso cotidiano de dia a dia. Que Deus realmente possa estar movendo os nossos corações, transformando cada um de nós, uma igreja verdadeira, genuína, que vive o Natal genuíno, verdadeiro, que não vamos só celebrar alguns domingos aqui na igreja. É maravilhoso, podemos ter esse tempo de estarmos aqui celebrando, podendo estar relembrando, encenando com músicas. Isso é agradável, sim. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Mas o mais importante é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. Amém? Vamos orar, vamos curvar nossas frontes. Querido Deus, amado Pai, quero primeiramente te agradecer, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, que temos de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Pela liberdade, ó Deus, que o Senhor nos dá de poder abrir, ler, ter um espaço, ó Deus, aberto para compartilhar a Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor. E, ó Deus, nessa manhã, Senhor, que aquilo que aprendemos, ó Pai, com a Tua presença, Deus, como o Verbo encarnado, o Deus que se fez presente na humanidade, Senhor. Que possamos, ó Deus, vivenciar isso no nosso cotidiano, Senhor. Que cada um de nós, ó Deus, possa refletir, ó Deus, e não apenas crer, mas realmente viver, ó Deus, a cada dia aquilo que cremos, Senhor. Ajude, ó Deus, cada um de nós, ó Pai amado. Sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos, nós não podemos, somos incapazes, pecadores, mas temos a presença do Teu Santo Espírito em nós, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, continue, Senhor Deus, falando aos nossos corações, se revelando, Senhor Deus, a cada um aqui que está presente, Senhor. Que cada um, ó Deus, na sua luta, na sua dificuldade, de poder vivenciar, ó Deus, realmente uma vida verdadeira, genuína do Evangelho. Ajude, ó Deus, cada um de nós, ó Pai. Não permita, ó Deus, que venhamos cair numa rotina onde praticamos, ó Deus, os rituais, a liturgia apenas, onde celebramos datas, ó Deus, comemorativas, Senhor, mas que isso possa realmente se tornar uma realidade em nossas vidas, ó Pai. Que possamos testemunhar, ó Deus, na nossa família, testemunhar, ó Deus, onde quer que estejamos, Senhor, seja no trabalho, seja com a vizinhança, Senhor, com cada um, ó Deus, que olha para nós, olha para a Tua igreja, Senhor Deus, possa ver a Tua glória, Senhor Deus, possa ver, ó Deus, a Tua imagem, Senhor, possa ver a Tua luz brilhar, Senhor Deus, e que tenham também, ó Deus, o desejo, o anseio, ó Deus, de Te conhecer, ó Pai amado, de ter a verdadeira experiência, ó Deus, de poder celebrar o Natal verdadeiro, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um aqui presente, Senhor Deus, e continue, Senhor Deus, a Tua palavra ecoando e falando os nossos corações, Senhor. E eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.